foi buscar o Cuca, não era uma alternativa viável. Não era. Se provou que não era uma alternativa viável. Luxemburgo, eu também não considero que seja. Pelos últimos trabalhos dele. Pelos muitos últimos trabalhos dele. Não é um ou outro. A classificação corintiana aconteceu, hein? Graças ao gol do Roger Guedes já nos acréscimos da partida e também, claro, a competência ali na disputa por pênaltis, principalmente do Cássio. Bom, depois do jogo, o Cuca pediu demissão. Isso foi o principal assunto entre jogadores, treinador e também presidente do clube. Tiveram 3, 4 dias muito pesados para mim, de pesadelo. Sabe, foi quase que um massacre. É a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Infelizmente, né, o Cuca saiu para cuidar para resolver os problemas dele, não tinha mais condições de seguir. Eu acho que ele é e seria um profissional que poderia nos ajudar bastante com a sua experiência, com a sua trajetória, com o seu currículo. Eu fiquei 1 hora com ele na sala, ele chorou. Então eu falei pra ele, eu fui honesto com ele, eu falei, eu queria muito que o senhor ficasse, mas te vendo assim, prefiro que você saia mesmo pra você ficar bem como ser humano, né? E agora ele vai provar a inocência dele pra poder calar a boca de muita gente que atacou ele aí de uma forma desumana. Se Deus quiser, eu volto um dia pra poder fazer um trabalho do começo ao fim. Bom, na gestão do Duílio Monteiro Alves, os técnicos, então, do Corinthians, em todo esse período. Começa com Wagner Mancini, que teve 45 jogos e 55% de aproveitamento. A passagem também do Silvinho, em 43 jogos. O Vitor Pereira foi quem mais ficou, 64 partidas, um aproveitamento de 51%. O Lázaro, em 17 jogos, 57%, foi quem teve, então, o melhor aproveitamento. E Cuca não ficou nem uma semana, hein? Olha só, 6 dias. A derrota para o Goiás, a vitória e a classificação, então, na Copa do Brasil. Mendel, vamos lá, hein? A gente, na primeira parte do programa, discutiu muito como repercutiu a demissão do Cuca, como os jogadores trataram o caso e como o Cuca também, ou os argumentos do Cuca para o pedido de demissão. E da parte da gestão do Corinthians, entende, assim, que foi um erro de avaliação ter contratado o Cuca, não pela competência do treinador, mas por todo o histórico e por como reagiria a torcida do Corinthians, Mendel? Bom, Bruno, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, foi perguntado sobre isso ontem, se ele de alguma forma se arrepende dessa decisão da contratação do Cuca. Ele disse que não, na avaliação dele era a contratação certa a ser feita naquele momento. Ele, inclusive, gostaria da permanência do Cuca, o próprio Cuca que quis sair nessa questão que ele disse, pedido da família, mas a diretoria do Corinthians, presidente Duílio Monteiro Alves, não se arrepende da contratação do Cuca. Agora a gente aguarda os próximos passos, né, sobre o novo treinador do Corinthians. O Corinthians segue sem treinador. Sábado tem jogo contra o Palmeiras, clássico. Na semana que vem, no meio de semana, jogo contra o Independente Del Valle pela Conmebol Libertadores. Corinthians ainda não tem nenhum técnico contratado. Poderia surgir uma solução caseira, já que tem treino hoje à tarde. O Corinthians poderia usar alguém da comissão técnica permanente do Corinthians, como o próprio Fernando Lázaro, o antecessor do Cuca no comando do Corinthians, ou o Danilo, técnico do Sub-20. O Corinthians quer a contratação rápida de um novo treinador, segundo o Duílio Monteiro Alves, um treinador experiente e vencedor. Alguns nomes foram levantados, o nome do Tite sempre é levantado quando o Corinthians está em busca de um treinador, mas em contato com a ESPN, staff do Tite garantiu que ele ainda não quer dirigir nenhum clube do Brasil neste momento, mesmo esse clube sendo o Corinthians. Se levantou o nome do Rogério Ceni, mas é uma contratação complicada pelo lado do Corinthians, né? Até pelo lado do próprio Rogério Ceni, com a idolatria que ele tem com a torcida do São Paulo. De manhã, o nome do Vanderlei Luxemburgo foi muito falado nos bastidores, mas a apuração junto com o colega Vinícius Nicoletti, não houve nenhuma proposta para o Vanderlei Luxemburgo, nenhum contato com o Luxemburgo neste momento. O nome que
quis frio. Então o Corinthians segue aí em busca de um novo treinador. Tem clássico no fim de semana, jogo pela Libertadores, depois da saída do técnico Cuca, Bruno. Essa questão é agora, né? O jogo, então, no próximo sábado, depois de amanhã, um jogo contra o Palmeiras, né? E o tamanho do jogo, né? Só isso. Peraí, deixa eu ver qual que é o próximo jogo, Palmeiras. Olha o tamanho do jogo e o Duílio com essa questão, né? Ainda sem definir, sem responder se já consegue ter um treinador ou não. E aí, pessoal, quem vocês acham que deve ser, hein? O que fazer agora, hein? É que a necessidade não, o desejo do Duílio de trazer alguém rápido já para o jogo no final de semana ou para o próximo e tal, isso acaba realmente diminuindo o tamanho da lista, né? Porque você pode assim, coloca o interino aí durante um tempo e vamos ver o que acontece. Mas ele também precisa, até porque o interino já caiu. Sim. O interino seria o Lázaro. Sim. E que acho que seria constrangedor pedir para ele voltar, né? Porque ele saiu de uma forma que não foi legal. Estou pensando nele, tá? Pensando assim, o que será que passa na cabeça dele? Fala, não, eu queria ter seguido. Eu saí, eu não vou ficar na beira do campo, ainda mais agora, né? A gente está vendo o que o Chelsea está passando com o Lampard, né? Que é um nome consagrado, amado, e que, não, vem cá, assume aí até o final da temporada. E só perde. Acabou de perder mais um. Então, o Chelsea está queimando o Lampard. Eu imagino que o Fernando Lázaro, que não tem o tamanho de um Lampard na história do clube, voltar e perder o jogo, acaba com ele, entende? Assim, estraga a vida dele, vai ser péssimo. Então, eu entendendo e vendo os nomes que o Mendel falou, e que são os nomes que a gente tem visto em rede social, me parece que o nome do Vanderlei Luxemburgo é a bola da vez. Mas eu não tenho informação. Isso é um raciocínio por eliminação. Porque, claro, o que todo corintiano queria, é óbvio, desde o ano passado, era o Tite. Mas aí o Mendel já trouxe a informação, a gente apurou, a nossa equipe apurou que neste momento ele continua com a ideia de não trabalhar no futebol brasileiro, algo que o Mário Marra já tinha dito aqui desde antes da Copa do Mundo. Mas ele mantém essa posição. O nome do Luxemburgo, pelo que eu tenho conversado aí com os corintianos e nos grupos em que estou presente, Eugênio, me parece que é um nome que o corintiano já está aceitando diante da situação. Que situação que o Corinthians chegou, né? Que situação que o Corinthians chegou. Acho que o erro aí começa lá atrás, quando se faz a aposta no Fernando Lázaro. Porque é uma aposta altamente arriscada. Você acabou de perder um técnico internacional, que tinha feito uma temporada razoável, o clube queria que ele permanecesse, ele sai. E você repõe com um auxiliar técnico. Você não vai buscar nenhum técnico com alguma carreira no futebol, não. Um técnico, pela primeira vez, assume uma equipe, é só a equipe do Corinthians, com o peso que o Corinthians tem, gigante. E aí, quando você sente que não dá mais para sustentar esse técnico novo, jovem, não tem alternativa. No meio do ano é sempre mais difícil. Tem, porque foi buscar o Cuca, não era uma alternativa viável. Não era. Se provou que não era uma alternativa viável. Luxemburgo, eu também não considero que seja. Pelos últimos trabalhos dele. Pelos muitos últimos trabalhos dele. Não é um ou outro, pelos muitos últimos trabalhos dele. Tem uma história bonita, de conquistas, de vitórias, mas que já ficou bem para trás. E ele se vê numa situação de desespero, ele, Corinthians, Sim. porque tem o Palmeiras e tem o Independente Del Valle. Exatamente. Na sequência. Já tem uma temporada quase que comprometida aí pela frente. Quem quer que chegue não vai ter muito tempo para treinar o time, não. Eu não sei, eu acho que com todo constrangimento, a melhor opção ainda é o Lázaro. Ou alguém que tá lá, né? O Mauro, né? Existe o Danilo, outro... né? o Danilo Mendel foi falado, sugeriu né? também, né? Ou o Mendel sugeriu, não, né? O Mendel trouxe a informação para. Você sugeriu o Danilo ou o Mendel? Bruno, sobre o Lázaro, uma questão é que quando o Lázaro ele saiu do comando técnico do Corinthians e voltou à comissão técnica permanente, os auxiliares dele saíram, o Luciano Dias e o Thiago Largue. Então fica complicado também, né? Ele voltar a ser técnico, sendo que os auxiliares dele foram dispensados. Ele voltou para a comissão técnica permanente, agora volta para ocupar interinamente o comando do Corinthians sem os auxiliares. É uma situação bem difícil de
né, de ser administrada. Sobre o Luxemburgo, como você falou, é um nome que tem aceitação entre os torcedores que você conversou, também teria muita aceitação aqui nos bastidores do Corinthians, mas não é um nome que neste momento a diretoria está encampando o nome do Luxemburgo, e essa informação também que não teve até este momento nenhum contato com o Vanderlei Luxemburgo. É difícil de achar esse nome, né? Um nome experiente, vencedor, disponível no mercado. Realmente o Corinthians vai ter que trabalhar bastante para achar um nome aí de consenso para assumir o Corinthians na véspera, né? Lembrando do clássico contra o Palmeiras e de um jogo importante pela Conmebol Libertadores. Eu tô lendo aqui, eu relendo o que o Duílio falou ontem, né, na entrevista, quando questionado sobre isso, né? Ele falou, sem prever uma data exata, mas é o mais rápido possível. Um treinador desse nível, vencedor e com essa experiência. Só faltou ele anunciar o Luxa ontem na entrevista. Porque quem que tem aí no mercado que é vencedor e com experiência? As vitórias do Luxemburgo, como o Eugênio falou, são de muito tempo atrás, né? Ó, eu vou falar que dos últimos tantos trabalhos que o Luxemburgo fez, no Palmeiras não foi tão ruim. Acho que até pelo contrário, acho que o Abel aproveitou muito do que o Luxemburgo fez. Muita coisa ele aproveitou. Aliás, né, no Bola da Vez dessa semana, com o João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, onde o Zupac, o Francisco de Laurentiis e o André Plihal destacavam e elogiavam o trabalho dele, o João Paulo Sampaio falou o seguinte, o principal reforço da categoria de base do Palmeiras se chama Vanderlei Luxemburgo. Foi o João Paulo Sampaio que falou, não sou eu que estou falando. Mas, enfim, não sei se é o melhor nome, mas, assim, diante do que o Duílio falou, para mim me parece que só faltou ele anunciar, é o Luxemburgo. Quais são os outros? O Tite não vai ser. O Rogério Ceni vai ser? Não vai ser. Vocês descartam o Rogério Ceni? Acho pouco provável. Eu também acho pouco provável. O Marcelo Oliveira é um técnico experiente e vencedor. Eu pensei nele, pensei no Oswaldo Oliveira, que são vencedores, assim, mas já tem tanto tempo, né? Então. Mas são situações semelhantes são situações ao do semelhantes. Luxemburgo. Técnicos que têm história, mas que não vivem um momento de destaque no cenário do futebol nacional. É difícil, não dá para te bater martelo aqui em relação a A, B ou C, não. Muito difícil. Você falou do Luxemburgo, ele ganhou aquele Paulista. Ganhou né? aquele Paulista, é verdade. É uma conquista recente, 2020. 2020. Claro que também não era um trabalho perfeito, tanto que ele foi substituído. Pouco depois. Né? Mas ele, naquele time, tá louco, Bruno? O que o Luxemburgo aproveitou? Ele aproveitou, o Abel aproveitou, ele aproveitou o novo posicionamento do Zé Rafael, isso foi o Luxemburgo. A confiança do Rony, foi o Luxemburgo. O nome agora seria o Dorival, se o São Paulo não tivesse buscado o Dorival. O nome da semana passada seria o Mano, que estava sendo questionado no Inter, mas não está sendo mais depois da vitória no Flamengo. Não, é que eu comecei a puxar aqui os últimos vencedores, né? Assim, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, tudo. E o Dorival foi agora, né? Assim, é escancarado. Sim. E tanto que ficou essa possibilidade, né? Se o São Paulo não agir rápido, tal. E a gente até comentou, será que antecipou o acerto com o São Paulo? Porque não foi, Mendel? Era o Mendel que estava fazendo esse agito, né? A gente perguntou para você, Mendel. Será que antecipou o acerto com o Dorival? O São Paulo antecipou temendo uma concorrência do Corinthians, né? Torcida corintiana, tá difícil pra nós, hein? Mandaram o Cuca embora. Clássico já no sábado. Terça-feira, jogo importantíssimo em casa da Libertadores. Precisa ganhar. E a gente não tem técnico de novo. Fernando Lázaro assume, o Danilo, Mauro, que acho que é um preparador físico lá do Corinthians também, que tá lá faz tempo. Pode ser que comande o time. Ou um técnico novo. Quem vai ser esse técnico, né? Pra mim, Luxemburgo não deveria nem ser cogitado, de verdade. Melhor que o Lázaro? Melhor que o Lázaro, ele é técnico pelo menos. Mas acho que tem opção melhor. Eu não sou diretor, não sou pago para isso. Duílio, procura um pouquinho mais, cara. Não vai no Luxemburgo. Traz o Carille de volta que é melhor.